E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Brigadão pelo tempo de vocês, viu? A gente sabe que é correria aí no dia a dia, então, brigadão de verdade. Se apresentem aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Boa, vamos lá. Posso falar aqui, Dudu? Beleza. Bom, pessoal, eu sou o Thiago Vigliar. Trabalho hoje como GPM na Scali. Já pude atuar em outras empresas ali na área de Product Operations. Estou no mercado de produto há pouco mais de 10 anos e tive a oportunidade aí de passar por diversas empresas aí como Use, Tembice, Magnets, Melhor Plano, Único e agora estou na Scali. Animal. João, obrigado pelo convite. Thiago também, obrigado aí por fazer a conexão. O Thiago a gente se conhece já há um tempinho, né, Thiago? Desde 2016, eu acho, 17. Quando eu trabalhava na Dog Hero, a gente se conheceu e tal. E, pô, prazer estar aqui com o Thiago, é um parceiro aí desse mercado produteiro, né? Então, eu sou o Eduardo, mas normalmente me chamam de Dudu. Eu brinco só a minha mãe e a minha esposa, quando estão bravas comigo, me chamam de Eduardo, assim. Aí quando me chamam de Eduardo, é que o papo ficou sério, assim, sabe? Já estou há bastante tempo também no mercado de produto, nos últimos 19, 20 anos. Comecei como UX designer, então a minha formação é basicamente UX. Fiz a transição para produto no Terra Networks, que eu trabalhei de 2019 a mais ou menos 2014. Em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, apesar do meu sotaque não tá cada vez menos porto-alegrense e mais paulista, que são 10 anos já aqui em São Paulo, né? Eu saí do Terra, fui para o Play Kids. Ali foi uma experiência muito bacana com Product Management. Acho que foi a primeira vez que eu sentei numa cadeira que não era de Product Owner, e sim de Product Manager mesmo, olhando para os indicadores da companhia, olhando para os indicadores de produto, para as métricas de produto. Foi super interessante essa função. Depois fui para Dog Hero, e ali sim foi para mim um PhD em Product Management, porque acho que até em empreendedorismo, assim, trabalhei lado a lado com os fundadores da Dog Hero. É uma experiência afetiva e que me desenvolveu muito. Afetiva no sentido que eu era usuário da Dog Hero, escolhi trabalhar na Dog Hero porque eu gosto muito de cachorro, fui user ali do produto, vou usar agora, depois do podcast, eu estou indo levar meu cachorro no Dog Hero dele. Então, é um produto super afetivo para mim, assim, sabe? E desde 2020 eu estou na RD, entrei na RD um mês antes da pandemia ali. Entrei como GPM já de uma tribo de Data Privacy, na época para ajustar o produto RD Station Marketing para LGPD e GDPR. E aí fui passando por alguns outros domínios até chegar em Product Operations, que eu acho que é o que a gente vai desenrolar aqui nessa conversa de hoje. Bom demais. Eu também sou gaúcho, Dudu. Olha Só que eu aí, não sou sabia. de Pelotas. Eu sou de Pelotas. Sete Você pessoas deve de Porto conhecer Alegre, lá, né? Zona Norte de Porto Alegre eu sou. Que bacana, cara. É, A gauchada terra vai do demorar doce muito, lá, né? você falou isso, cara. Terra do doce, lá Fena Doce. Boa, Gostoso. Até legal, vou ir pra lá esses dias visitar minha demais, família. demais. Quanto a sotaque também, assim, quem me vê pela primeira vez até diz que eu tenho um pouquinho de sotaque, mas, cara, eu já não percebo mais. Eu não sei, eu nunca tive aquele cantado, assim, sabe? E falam de Porto Alegrense, falam que é cantado, né? Mas eu nunca tive. Agora, Bah, com certeza, em algum momento eu vou falar aqui. Bah, é O certeza. Vasco sai também aqui, cara. Eu lutei bravamente por 3 anos, cara, e até que na outra conversa eu larguei um mocota e eu falei, perdi. Aí virou paulista, velho. Aí eu perdi, cara, aí virei paulista. É. Mas não, Não, e só, tem o tu e o você, né? Eu aprendi a falar o você, né? Agora a gente adapta. Então, quando tá mais no íntimo ali, fala tu. Quando, né? Hoje eu vou tentar falar tu, inclusive. Curiosidades à parte, né? Eu sou de Santos, né? E o tu aqui é a marca também da cidade, assim. Então, Também. provavelmente eu vou falar tu, não vou estar tentando falar no dialeto do Rio Grande do Sul, mas acho que a gente vai conseguir se comunicar aqui muito, muito próximo. Boa. Show de bola. Bom, pessoal, dá uns recadinhos aí antes da gente iniciar o bate-papo. Até pra galera que tá ouvindo, né? Essa série aí de conversas que eu tô trocando com a galera é uma temporada focada em disciplinas de operações e escala, né? Então, enfim,
Já rolou lá de Design Ops, já rolou de Content, de Research, agora a gente trocando ideia sobre o produto, eu ainda vou conversar sobre Design System, acessibilidade e tal, então vou trazer esses temas aí para a galera. Eu sempre gosto de trazer temas bem diversos, assim, e trazer a ótica de outras áreas também, apesar do Design Ops Lab, né, o nome já dizer que é voltado para design, eu gosto de ouvir outras áreas também, porque, né, enfim, no dia a dia a gente complementa isso tudo, né, então é importante. Então, para a audiência aqui que está ouvindo, que é mais relacionada a produto e Ops também, que está chegando agora, eu queria comentar que lá no site da Design Ops Lab tem algumas ferramentas que eu já disponibilizei, gratuita para a comunidade e tal, que é focado em Ops, né? Em Design Ops, mas, enfim, por exemplo, o PPR Canvas, o 3P Canvas, são canvas que qualquer departamento pode utilizar, que ele estressa muito essa mentalidade, né, de operações, de organização e tal, né? E o PPR Canvas, ele foi a última que eu lancei, que é uma ferramenta voltada a mapeamento de problemas e resolução de problemas. Então, já fica a dica aí também. E recadinho, né? Quem está acompanhando, a turma de Design Ops Strategy tá rolando nesse exato momento, tá? Então, quem tiver interesse, aqui na descrição eu vou deixar um cupom de desconto que é chamado Bônus 10, e ele tem esse nome por um objetivo específico, tá? Porque se você utilizar esse código, isso vai dar direito a um material com dicas extras ali, estratégias do dia a dia e tal. Então, é só para quem realmente utilizar esse código e para honrar quem tá em busca de conhecimento, sabe? Que acompanha o conteúdo e tal. Então, eu quis trazer esse material exclusivo realmente para vocês que acompanham o conteúdo, tá? Então, utilizando esse código lá, além do desconto, vai ter acesso a esse material. E quem já se inscreveu, é só entrar em contato comigo, que também pode ter acesso a esse material também. Só que vai ter que ter essa atividade aí de proatividade de entrar em contato comigo para receber o bônus. Recadinho dado, é isso aí, galera. A gente até estava conversando nos bastidores, né, sobre os temas que a gente iria abordar e tal. E como de costume de todos os episódios, eu queria que vocês entrassem na maturidade dessa disciplina de Product Ops. Como é que tá isso nas empresas, assim, quanto aos profissionais também? A galera tá buscando conhecimento, tem bastante gente interessada, enfim, percepção de vocês em relação à maturidade, né? Você quer começar aí, Thiago? Pode falar, Dudu, pode puxar, fica à vontade. Cara, Eu vou complementando aqui. Eu acho que é uma ótima pergunta, assim, porque o mercado de operações, de Product Operations, assim, ele começou a ganhar bastante destaque no Brasil ali em meados de final de 2020, 2021, né? E foi mais ou menos nesse momento em que o cenário macroeconômico ali começou a apresentar os primeiros sinais ali, ainda durante a pandemia, de que a gente, globalmente, a gente sentiria muito, né? E ele foi bastante acelerado agora por conta do que aconteceu no cenário macroeconômico, que trouxe os layoffs aí e tal, da gente ter aportes cada vez mais escassos. Aqui acho que está começando a dar uma melhorada agora, mas aquelas companhias que viviam de aportes robustos e através desses aportes buscavam um crescimento constante, né, crescimento bem agressivo e vivendo de aporte sobre aporte, isso não foi mais factível nesse período de cenário macroeconômico complexo. As venture capitals pararam de fazer aportes em companhias, em startups, companhias de tecnologia, né, porque tornou-se um investimento de muito risco, né, e isso acabou levando a gente a esse cenário que a gente viu, bem triste, para as companhias se tornarem ali, atingirem seu break-even ou tentarem ser profitables, elas começaram a mexer em pessoas, né? Que é para você encontrar alavancas ali de sustentabilidade, ou você encontra uma alavanca que você consegue gerar resultado muito rápido, que é muito difícil acontecer, ou você mexe em pessoas, que é mais doloroso para o empreendedor ali fazer um desligamento de um conjunto de pessoas, mas é quando ele consegue equilibrar, né? Então foi um cenário bem triste e acho que isso que aconteceu. A área de Product Ops, ela se encaixa muito nesse modelo, porque a área de Product Ops, ela otimiza, pelo menos no conceito que a gente usa aqui lá na RD, ela otimiza o quanto que produto contribui
com as alavancas de negócio. É como que produto contribui, né, se torna uma avenida de desenvolvimento para os indicadores econômicos da companhia, né? Então, acho que se as companhias estão investindo muito nisso de excelência operacional, de fazer investimentos compatíveis com o retorno que se espera daquelas alavancas, né? A disciplina de Product Operations, ela se encaixa muito nisso. Então, tem companhias que estão indo pela linha de criar a sua área de Product Operations, criar uma posição de Product Operations, e tem outras companhias que estão estimulando que as pessoas de produto dos seus times comecem a olhar mais para isso, né? Então, eu acho que, não sei se o Thiago concorda, mas esse é o movimento de mercado que eu venho acompanhando, assim, essa habilidade de você encontrar alavancas dentro do produto que sejam promotores das unidades econômicas da companhia, é algo que é praticamente mandatório hoje numa função de alguém que lida com o produto, né? E em Product Ops a gente respira isso cada segundo que a gente está dentro da companhia, né? E é legal, né, ouvir isso, Dudu, porque até eu estava conversando com o João aqui um pouquinho antes, e um fator interessante sobre isso é que, assim, de certa forma, a Product Ops é de fato ali, né, um caminho para poder ajudar as empresas, né, a se tornarem de fato mais eficientes, né, atingir esses indicadores econômicos. Só que a maturidade é justamente isso, né, tipo, as empresas entenderem que Product Ops tem essa função, né, tem esse grande objetivo. Em contrapartida, né, com todos esses movimentos de layoff, a gente viu muita empresa demitindo muita gente, principalmente a área de produto, agilidade, ops de forma geral, assim, né? Que é, de certa forma, uma dicotomia, assim, né? Tu vê as áreas que, de fato, poderiam ajudar a empresa a ser mais eficiente, sendo, basicamente, assim, eliminadas, assim, das empresas, né? Então, acho que a maturidade é bem isso, né? A empresa que entendeu, né, que enxerga ali dentro de ops, seja criando a área, ou seja, de fato, estimulando ali a área de produto, que existe essa oportunidade, né? Dentro desse momento econômico, existe essa oportunidade, assim, você pode utilizar tanto a tua força de produto quanto criando uma área para se tornar mais eficiente, né? Para poder atingir esses índices, né? essas métricas. Então, acho que é isso, é um pouco desse entendimento, né? Quando eu olho o mercado, assim, eu não sei se as empresas já têm essa maturidade, sabe, assim, de forma geral, pelo que eu acompanho, assim, pelo que eu estou vendo, algumas empresas trabalhando com ops. Acho que depois dessa onda de layoffs, eu vi que muita empresa, assim, que poderia ter esse direcionamento, assim, acabou, assim, indo por um caminho de baixa maturidade, assim, sabe, de desistir da área, desistir dessa capacidade ali intelectual para poder atuar, de certa forma, direcionado à eficiência, a ganhos econômicos, entendeu? Então, acho que tem empresas e empresas, obviamente, né, dentro desse cenário. Eu acho, só para complementar, eu acho que muito importante isso que o Thiago traz, o que eu suponho que aconteceu nas companhias, que eu acho que eu não sei se é baixa maturidade, mas eu acho que talvez não seja o problema da companhia, mas talvez seja o problema da área de operações, como ela se corresponsabilizava por esses indicadores econômicos das companhias, sabe? E isso talvez seja um ponto assim que eu acho que na disciplina de agilidade, por exemplo, eu vejo muito essa área de facilitação, habilitação para as pessoas conseguirem ser mais produtivas, mas o lance da eficácia, eu acho que a agilidade abraçou menos, assim, acho que... Verdade. Quer ser bem polêmico, né? Eu não quero generalizar, assim, mas eu vejo muitas pessoas, assim, mais nessa linha de eu vou facilitar para as pessoas que realmente tocam o negócio, tocarem o negócio. O conceito que eu trago aqui na RD, a gente tem um time que ele era conhecido como agilidade, a gente está mudando o nome para governança, porque ele olha para retorno sobre investimento. Ele olha assim, cara, ele tenta garantir quais são as melhores alavancas que a gente tem na nossa estratégia dentro de produto, garante que o encadeamento da estratégia de produto com o operacional ele aconteça, ou seja, o time trabalha em iniciativas que realmente vão mexer com as alavancas que a gente mapeou, e que os investimentos nessas iniciativas sejam proporcionais com o impacto daquela alavanca. Então, nós não vamos investir
10 saquinhos de dinheiro numa iniciativa que vai trazer 2 saquinhos de dinheiro lá. Nós vamos investir 1 saquinho de dinheiro para algo que vai trazer 2 saquinhos de dinheiro. Então, isso acho que é... Eu acho que quando você lê o Manifesto Ágil, é sobre isso. Mas acho que, assim como em produto, a gente trabalha muito com aquelas pessoas produteiras que eventualmente são muito focadas em execução de frameworks e tal, e não olhavam tanto para o impacto do seu trabalho nos indicadores econômicos, acho que a agilidade teve um mesmo movimento, né? Houve uma certa romantização ali da área, mas quando você vê o Manifesto Ágil, é sobre isso, sabe? Então, o que a gente está tentando moldar na RD é assim, cara, a gente olha para o impacto no negócio diretamente, sabe? E a gente é obcecado por isso. E acho que a empresa educa a empresa nesse sentido que você falou, assim, a empresa vê com bons olhos isso, assim, pessoas que têm essa habilidade. Bom demais. A gente até tava falando ali, né, o Thiago, independente do job title, né, a gente sempre tá pensando em como operacionalizar, otimizar o dia a dia, né, trazer mais agilidade ali pros processos, enfim, né, pras pessoas. E eu ia deixar mais pra frente, mas como já tocaram nesse assunto, eu até coloquei aqui, né, nas minhas anotações de vocês comentarem sobre a intersecção, né, entre agilidade e Ops. E, enfim, até a visão, né, de futuro sobre isso, né, sobre essa disciplina, o que vai rolar e tal, é para as pessoas se prepararem, como é que vai ser isso aí? Fato curioso, assim, eu já conversei com o Dudu em outras ocasiões justamente sobre esse tema, assim, né, Dudu? Perguntei, pô, como é que estava isso, como é que isso estava acontecendo lá na RD, porque, de fato, por onde eu passei, né, na última empresa tocando ali Product Ops, já existia, né, uma área de agilidade, né, já tinha um agilista ali para cada tribo, e ficou meio esquisito, assim, porque parecia que a área de Product Ops estava nascendo ali e vinha para fazer o mesmo papel de agilidade. Só que no final, assim, das contas, do que a gente discutiu, né, existem atuações complementares, né? Então, eu discuti várias vezes com o Dudu sobre, pô, como é que, né, na RD isso estava acontecendo, porque onde eu trabalhei a gente ficou meio que se esbarrando. Então, tinha muitas coisas que a gente olhava em Ops, de processos, ferramentas e tal, que a gente entendia que eram super importantes, que de certa forma a agilidade também fazia. No caso, né, lá na empresa que eu trabalhei, a gente conseguiu sincronizar muitas das atividades ali, e isso foi até uma evolução, assim, da área ao longo do período, né, que eu estive lá. Foi entender a parceria ali entre a área de agilidade dentro da empresa com a área de Product Operations. Mas, de fato, no início, houve esse, não bem um conflito, mas, sabe, esse desentendimento de pô, será que a gente não está fazendo o mesmo trabalho? Não estamos olhando para as mesmas coisas e tal. Mas aí eu vou deixar o Dudu trazer um pouco da RD, porque acho que o que rolou na RD é super, super legal, assim, importante. Foi muito do que eu captei nas conversas com ele e fui tentando levar para onde eu estava. Não, animal. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso, assim. O que aconteceu na RD foi o seguinte, eu fui convidado a estudar sobre Product Operations porque houve uma troca de CPO dentro da companhia e um dos fundadores da companhia assumiu como CPO e ele começou a passar por uma dor que ele tinha dificuldade de entender e de rastrear ali as evidências que mostravam para ele se os times estavam sendo produtivos, se a gente estava, enquanto time de produto, indo bem ou mal nas nossas métricas do produto em si, se isso tinha, como é que era a relação dessas métricas do produto com os indicadores econômicos da companhia. Ele começou a perder o rastreamento disso. O modelo de negócio é super complexo. Acho que vocês devem ter acompanhado. A gente fez diversos M&As agora, a nossa stack tinha 2 produtos, agora tem 6 produtos, né? Então, cada vez mais vai ficar mais complexo isso. E as nossas áreas de Ops, de outras disciplinas dentro da RD são muito fortes. A gente tem uma área de Revenue Ops, que dentro dela tem Customer Success Ops, tem Sales Ops, tem Marketing Ops, então, que são áreas super consolidadas que existem há muito tempo já. Então, para resolver esse problema de como é que a gente entende a contribuição de produto para as unidades econômicas da companhia, ele achou, cara, vamos tentar montar algo em Ops, pode ser uma função, né? Lá
quando eu converso lá com o pessoal da Product Led Alliance, lá que eu palestro lá com eles, nos eventos deles, eles falam muito sobre esse conceito de one person team e o team mesmo, assim, o team com mais pessoas ali, né? Então, a gente tentou fazer um one person team, né, que é uma função, de repente, de um product operation principal, assim, não deu tão certo, né? Mais pelo desenho de tour da pessoa. E aí o nosso CPO me convidou para sentar nessa cadeira, mesmo que essa cadeira não existia. E eu mergulhei em Product Operations por 6 meses, assim, sabe? Tinha um desafio ali de organizar o planejamento de produto e engenharia de 2021 para 2022, mas ao mesmo tempo eu fiquei estudando sobre como seria uma área de Product Operations. Estudei bastante sobre o que existia, consumindo muito material da Product Led Alliance também, e eu sugeri que um dos pilares da área fosse governança. Era processo, na verdade, como a gente chamava. Como é que a gente otimizava processos, como é que a gente criava algum tipo de padronização dos processos para a gente conseguir tornar comparáveis os indicadores de produtividade, porque cada time usava o seu modelo, então era difícil comparar, sem tirar a flexibilidade dos times. Então, eu comecei a vender esse conceito, baseado no que eu estudei, e o nosso CTO, quando ele viu isso, ele falou assim, cara, isso quem faz é o time de agilidade hoje, então me faz sentido unir forças. Eu estava trabalhando já tinha uma área de agilidade, acho que é importante explicar isso, e eu já estava trabalhando muito próximo do coordenador de agilidade desse time, né? E a maior dor que os nossos diretores de produto e engenharia tinham é que existia uma dificuldade gigante de entender o impacto da área de agilidade no business, sabe? E eu quando eu montei esse conceito do pilar de processo, era muito nesse conteúdo que eu dei para vocês, de ver retorno sobre investimento, de a gente fazer iniciativas mais enxutas, baseadas no impacto que ela vai ter, eventualmente fazer uma iniciativa estruturante, mas que realmente vale a pena do ponto de vista financeiro em seguida. E isso encaixou muito com a visão especialmente que o nosso CTO tinha, né? Então ele achou que fazia muito sentido unir isso. E acho que a gente foi uma das primeiras empresas que aí trouxe a disciplina de agilidade para dentro de Product Operations. Então não tem uma diferença. A agilidade é uma das disciplinas que compõem Product Operations, assim como tem Data, assim como tem Analytics, assim como tem a parte de Enablement, assim como tem a parte de Tooling, enfim, diversas disciplinas aí que compõem Product Operations. A agilidade era uma delas, sabe? E aí quando a gente criou a área, e quando deu certo a parte quando eu estudei e consegui fazer um bom planejamento de 21 para 22, e esse conceito dos pilares parou em pé, foi natural que o time de agilidade trabalhasse em Product Operations. Foi natural no sentido da visão, que estava mais comigo e com os diretores da companhia, mas o time sofreu muito com isso. O time teve uma crise de identidade aqui gigante, porque agora eu sou um Agile Coach, eu sou um Product Operations Manager, sabe? Então o time sofreu muito assim com isso, e esse conceito do impacto do negócio foi algo que a gente entendeu como é que a gente ia fazer por bastante tempo, sabe? Porque existia uma crença que a gente facilitava as pessoas que realmente desenvolvem features a impactar o negócio, mas, na verdade, a gente, enquanto Product Operations, a gente direciona também a estratégia da companhia, a gente encontra as maiores alavancas. Se você está fazendo investimento mais enxuto, você está garantindo impacto nos econômicos da companhia também. Então, a gente criou um conceito de se corresponsabilizar junto com os times pelos indicadores de produto e de negócio. E quando a gente se corresponsabilizou, o impacto, a gente começou a capitalizar muito mais, assim. Então, o time hoje se enxerga nisso confortavelmente. Foi muito difícil, assim, tipo, tinha muita aquela frase assim, eu não desenvolvo a feature, como é que eu vou me responsabilizar pelo impacto no negócio, sabe? Então, veio essa ideia de você se corresponsabilizar pela métrica, né? Tanto de produto como o indicador econômico, né? Então, a gente trabalha junto com os times que estão lá no desenvolvimento dos casos de uso que a gente está oferecendo para os nossos clientes, e cada um trabalhando na expertise que mais domina. A gente olhando muito para a produtividade, assim, encadeamento da estratégia, como eu falei para vocês, os times lá desenvolvendo o melhor caso de uso que impacte nisso. Então, está sendo uma combinação bem potente. A gente está capitalizando bem e está funcionando relativamente bem ali com a gente. Estou bem animado aí com o que a gente está construindo.
Boa. Só um ponto, Dudu, teve um lance também de tornar, né, o mindset da empresa assim, né, a agilidade ser um padrão, né? Eu lembro que a gente falou sobre isso e tornar assim a agilidade não só uma área, né, que atuava ali junto com o produto e engenharia, e sim passar a ser do tipo o mindset da empresa, né? Pensar ágil era um dos grandes objetivos ali, né? Rolou isso também, não rolou? Eu tô falando Rolou. besteira. Na verdade, assim, a gente tinha uma percepção qualitativa dos nossos stakeholders internos e dos nossos clientes que o produto evoluía numa velocidade uh, que não era a velocidade esperada por esses stakeholders internos e nossos clientes. A gente recebia muito feedback qualitativo de, cara, o produto não evolui e tal. E aí, quando a gente começou a montar esse conceito de Product Conversion, a gente foi ver, cara, vamos ver aqui que intervenções no produto a gente fez nos últimos tempos. Intervenções assim, cara, o produto tinha um estado, a gente colocou um caso de uso novo, ou melhorou um caso de uso, e isso deu uma percepção de evolução do produto dos clientes. E eram muito poucas mesmo, assim. Eram investimentos longos e eles não eram frequentes, né? Então a gente criou um conceito que eu chamo de intervenção no produto, que é como eu expliquei para vocês, é algo que o produto não, ele tem um estado corrente, ele mudou por conta de uma evolução ou um caso de uso novo. Lá internamente a gente chama de liberação. E a gente começou a usar isso como indicador. Quantas liberações a gente faz por semana? Quantas liberações a gente faz por mês? E, cara, esse é um indicador de produtividade o mais lagging que a gente tem hoje. E a gente, só para vocês terem uma ideia, a gente entregou 17 vezes mais liberações no primeiro semestre de 22 que 21. Foi absurdamente... Porque o que a gente fez no fim do dia? Não é que a gente está impactando mais o negócio. A gente está fazendo investimentos, quebrando os problemas, fazendo investimentos mais enxutos, gerando mais toques com o cliente, assim, mais iteração com o cliente, iterando mais rápido e aprendendo mais rápido. A chance de você aprendendo mais rápido, você entender melhor quais são as avenidas de desenvolvimento do seu produto é muito maior, né? Então, essa mentalidade a gente mudou bem, então... E até esses comentários qualitativos, eles acabaram. Hoje nós... Inclusive, tem um efeito que a gente... Os nossos stakeholders internos falam assim que a gente era mais devagar e tal. A gente que empurra eles hoje. Eles falam assim, cara, para de entregar coisa que eu não consigo dar conta aqui de divulgar isso, de treinar meu time de CS quanto a isso. Então, esse é um momento bem legal que a gente conseguiu. E acho que o Product Ops foi determinante nisso, assim, nesse time que a gente chama de governança, que é as pessoas que agilistas estão ali. Boa. O Google tem um conceito chamado Dora Metrics, né? Não sei se vocês já leram a respeito, que acho que auxilia bastante times de engenharia, principalmente acho que a medir ali essas entregas, né? Eu lembro que na época a gente começou a se aprofundar nisso, o time de engenharia começou a olhar para isso, os agilistas também, para poder auxiliar, começar a metrificar melhor essas entregas, para poder chegar nesse mesmo objetivo aí que tu trouxe aí do time, ter mais entregas recorrentes, né? E conseguir mensurar isso, porque antes de fato assim tinha essa distância nas entregas, esse investimento mais longo, né? E acho que esse é um conceito bacana também para quem quiser procurar Dora Metrics. Bem, bem legal. Cara, pra mim faz total sentido esse movimento aí que o Dudu tá fazendo. Trouxe de exemplo aí pra gente. E aí eu fiz 2 anotações aqui. Vocês acham que no longo prazo, bom, longo prazo na tecnologia, né? No médio prazo aí, 2, 3 anos, eh, esse pode ser o movimento natural a acontecer, da agilidade realmente imergir mais em Product Ops, ficar dentro ali desse guarda-chuva e tal? Essa é a primeira pergunta, tá? Pensando mais no longo prazo ali. E aí eu fiz uma outra anotação, assim, que isso, pegando um ponto que o Dudu trouxe, sobre agora tem uma crise de identidade, né? O Agile Coach, ele é um Product Operations Manager, né? E aí isso me veio de imediatamente, cara, a mudança de chave do PO para PM, né? Que também existe uma mudança de chave ali. E aí, conectado a essa minha pergunta de movimento natural, vocês acham que os agilistas, né, e todo esses job titles aí de agilidade, vão ter que ter uma mudança de mentalidade também, uma virada de chave, semelhante a PO, ali, PM e tal. Só fazendo um depara, né, para ficar mais um exemplo.
Pô, eu acho que respondendo a primeira pergunta, né, dando minha opinião aqui, eu acho que vai depender muito de empresa para empresa, obviamente, né? Eu acho que a lição aí trazida pelo Dudu mostra ali o quão eficiente foi, né, a agilidade está dentro ali da área de Product Operations. Na época que a gente conversava a respeito, a dúvida era justamente essa, pô, faz ou não faz sentido trazer e tal? E eu lembro que eu tinha várias discussões sobre esse tema e existia um certo receio de perder essa identidade, que foi um pouco do que o Dudu trouxe. Mas aí dá para ver, né? Acho que tem um case aí que mostra um excelente resultado. Até o momento que eu estive na empresa, tocando essa área de Product Ops, ainda estava afastado, mesmo a gente trabalhando em conjunto, ainda não eram áreas unidas, digamos assim, né? Não era mesmo, não estava tudo dentro de Product Operations, ou tudo dentro de agilidade. A gente trabalhava em conjunto, mas ainda tinha essa separação. E era um ponto que, assim, eu via que era necessário, assim, se tivesse essa conexão, essa junção das áreas, com certeza nós seríamos muito mais eficientes ali, né? Até por conta, né, de ter mais pessoas com ideias e né, com cabeça para pensar ali a respeito, né, de processos, de N fatores ali. Então, eu acho que faz sentido ter essa união. Então, acho que respondendo a primeira pergunta, depende muito da empresa, obviamente, mas eu vejo que se for de fato entendido que é uma área que a Product Operations é uma área que tem esse potencial de tornar a empresa mais eficiente, né, e contribuir ali para os units econômicos da empresa, eu acho que se ela já tiver uma área de agilidade, faz total sentido ela se conectar e trabalhar em conjunto. Eu concordo com você pelo movimento que a gente fez aqui, mas eu acho muito difícil. Eu não me sinto confortável de prever o futuro, assim, sabe? De largar um guess aqui do que vai acontecer daqui 2 anos, sabe? Daqui 2 anos é muito tempo. Eu acho que tem um movimento. Pode mudar o nome, né? O nome pode mudar, com certeza. Exato. Eu acho que existe esse movimento que está acontecendo de dificuldade econômica que a gente está vivendo, que movimenta qualquer pessoa de qualquer disciplina a pensar um pouco mais nessas unidades econômicas e entender um pouquinho mais sobre o negócio. A gente tem uma brincadeira aqui que o nosso CTO é o Joca, né, o Bruno Guizzi, mas todo mundo chama ele de Joca, e o Joca fala muito pra gente assim que pessoas que conseguem navegar por esse idioma do business, elas tomam melhores decisões. E eu acho que em agilidade, em produto, em design, em product operation, em qualquer disciplina ou arquétipo que você for trabalhar, se você conhecer do negócio hoje, você começa a ter informação na sua mão para tomar boas decisões. Então, acho que é um movimento que é um movimento que pelo menos eu direciono a minha carreira para isso, assim. E dentro de Product Operations, como eu estou direcionando a minha carreira para isso, eu direciono também as pessoas que estão comigo ali para esse cenário. E é realmente muito impactante que quando mais proficiência você adquirir no negócio, mais claro, mais claro não é a melhor palavra assim, mas fica mais tangível assim, os movimentos que você precisa fazer, as decisões que você sempre toma, e principalmente quais as batalhas que você precisa comprar, sabe? Então acho que essa é a evolução que a gente vai ter. Eu não acho que as pessoas falam muito assim, vai acabar a disciplina de Product Management ou a papel de Product. Acho que não, cara. Acho que a gente está em um processo de transformação, de evolução. Eventualmente pode mudar o nome, mas é uma função que é vital dentro das companhias hoje, especialmente companhias que são digital first, assim, como a RD, como Dog Hero, empresa que eu trabalhei, Play Kids. Cara, tem que ter alguém que olhe para o produto, que entenda a dor do cliente, como monetiza essa dor do cliente. Acho que é fundamental você ter alguém que olhe para isso. Então, é mais ou menos nessa linha. Eu não sinto confortável de responder o futuro vai ser esse, mas eu acho que, respondendo sobre a minha perspectiva, eu entendo que eu estou direcionando minha carreira para ser uma pessoa assim, que tem as habilidades de produto e consegue fazer esses vínculos com o negócio. Muito bom, cara. Eu acho que vocês entraram num ponto aí que é legal reforçar, pelo menos na minha visão. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo aí, né, de
enfim, né, layoffs e tal, né, macroeconômico. Eu acho que uma das grandes lições que a gente está tendo oportunidade, e eu falo como profissional mesmo, pessoas aí no mercado, né, colaboradores, profissionais do mercado. Eu acho que uma das grandes lições é quem entender e virar essa mentalidade, virar essa chave aí de olhar para o negócio, independente da área que você está, realmente pensar no negócio, né, ter essa busca por querer entender melhor, né, como é que funciona ali a empresa por baixo dos panos e tal, né. Obviamente a gente que tá dentro da área de produtos, isso a gente respira isso, né. Mas até outros departamentos também têm essa vontade de entender mais sobre o negócio. Porque, cara, o mercado tá nos mostrando aí que isso no fim do dia é tudo número, né. Então, eu acho que a gente tendo esse empenho aí de entender e cada vez estar mais próximo, eu acho que quem entender isso, eu acho que vai se tornar um profissional mais resiliente, né, mais capacitado, digamos assim. E outro ponto que eu queria trazer também é que esse movimento todo de Ops, que daqui 2 anos pode ser outro nome, inclusive, né, eu acho, pelo menos na minha visão, né, eu acho que isso tá trazendo uma outra forma da gente olhar também, da gente trabalhar, porque, né, como a gente já falou, né, anteriormente, independente do job title, a gente está tendo a oportunidade de realmente começar a pensar em otimização, a gente como designer, como product manager, enfim. Não, espera aí, existia uma área, né, existe uma área ali que trata disso, mas, pô, hoje a gente não tem profissionais atuando aqui dentro da empresa. O que que a gente pode fazer como grupo, né, como time, para realmente avançar nesse tema, né, independente de profissionais ali específicos trabalhando. Bom demais, galera. E aí eu quero deixar agora para vocês um espaço de tempo mais aberto, para dicas finais, realmente, para quem tá nos ouvindo, desafios que podem encontrar dentro desse tema, pilares de atuação e tal. Enfim, aí fiquem à vontade já para a gente ir encerrando aí. Boa. Acho que esse eu posso começar aqui, né, Thiago? Manda bala, Dudu. Aí já fala sobre o curso de Product Ops também. Pode. Você deixou picando aqui. A gente vai ter a versão online, uma versão presencial da primeira edição do curso de Product Operations da Product Arena. Então foi um convite ali que o Arthur da Product Arena fez para mim, e a gente também se conhece há bastante tempo ali, então eu fui aluno deles em, sei lá, 2015, 16, bastante tempo. Muito bacana, assim como fui aluno da Terra também e dou aula na Terra também, acho que contribuir com a comunidade é sempre legal ali, né? Então a gente vai fazer uma versão bem experimental. Para você ter uma ideia, o Arthur me ligou, sei lá, menos de 2 semanas atrás, e a gente montou o curso e já está com as últimas vagas ali, que comprova que é um tema que está bastante em evidência. Assim. Então, vamos ter o curso, que vai acontecer no dia 2 de setembro presencial e 30 de setembro online, e provavelmente vai ter outras edições, já que as vagas estão fechando, estão nas últimas vagas mesmo para as duas turmas, né? Mas, assim, que eu posso adiantar, assim, de pessoas que querem entrar no mundo de operações em produto, né? Tem algumas habilidades. A gente falou muito do negócio aqui, então acho que ficou sine qua non aqui de dizer que entender do negócio é importante. Mas, cara, tem um ponto que eu acho fundamental, é que você... Eu fui no evento do Product Ops Summit lá em Nova York e teve uma frase que me chamou muita atenção, que é: o Product Operations é uma pessoa que ela é como a rainha no xadrez. Ela consegue navegar por todas as pecinhas do jogo. Ela anda... Então você está em todos os contextos ali, né? E para você estar em todos os contextos, é importante que você construa boas relações, construa boas pontes com seus stakeholders, com as pessoas ali que você vai trabalhar junto, né? Então essas habilidades de comunicação, de influência, de gestão de stakeholders são fundamentais para você operar bem e para você ter uma boa performance com Product Operations. Então eu prezo muito por isso. Assim, eu acabei de sair de uma reunião antes aqui do trabalho com vocês, que eu estava num momento de conflito ali com uma pessoa stakeholder, era um par meu, head de produto, e, cara, como é que eu faço esse conflito de uma forma saudável, afetiva, que a gente está genuinamente interessado no bem?
eu identifiquei que essa pessoa estava um pouco de viés ali, como é que eu, cara, de uma forma afetiva eu consigo influenciar para ele. Quando você está com viés, é muito difícil você enxergar que você está com viés, sabe? Então, é trazer esse contraponto de uma forma afetiva. Como é que eu não passo, às vezes eu até posso passar, começar um confronto ali, passar um pouquinho da faixa, mas, pô, como é que eu volto ali para não... Isso é fundamental, cara. Isso eu vivo segundo a segundo dentro da RD. Então, é muito importante para mim que eu saiba, beleza, qual é a batalha que eu vou comprar. Cara, isso é uma coisa que eu realmente... É uma premissa que eu vou mais nesse conflito, ou não, cara, aqui eu não vou fazer um saque emocional tão grande, vou preservar um pouco essa relação e tal, então saber isso é muito importante. Então, soft skills são muito importantes, sabe? E acho que isso tem um ponto também que é você aprender a ser bastante vulnerável, ele sabe? É você construir essas relações de forma que você cria um momento de segurança psicológica, porque você é a pessoa que eu chamo que você vai ser o chato do rolê. Você é a pessoa que tem aquele assunto que está na fundação de uma conversa, ninguém quer tocar naquele assunto, você é a pessoa que vai levantar a mão e vai tocar nesse assunto. Como é que você toca nesse assunto de uma forma acolhedora, afetiva e genuinamente interessado que a gente juntos melhore, mas que você também consiga tocar nesse assunto de forma genuína, ali, verdadeira, né? Não amenize os problemas que aquele ponto você vai trazer. Você realmente fala de forma direta também sobre isso também, né? Então isso é um ponto super importante. E você cria um ambiente para que, quando você faz isso, você expõe as pessoas, eventualmente, né? Mas você cria um ambiente de segurança psicológica bom para que as pessoas, mesmo nesse momento de exposição e de vulnerabilidade, elas consigam ser vulneráveis, sabe? Então, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu acho que eu sou vulnerável demais até, sabe? Assim, eu entro num nível, assim, de muito, muito direto, assim, sou bem vulnerável, mas isso ajuda nesse ambiente de segurança psicológica, assim, sabe? Então, eu prezo muito para essas soft skills, além do bom conhecimento do business, um bom conhecimento de produto, você conseguir navegar horizontalmente pelo produto. Essas soft skills, eu acho que elas são tão ou mais importantes para quem quer entrar em Product Ops, assim, sabe? E isso é uma coisa que para treinar e evoluir é difícil, né? Então, eu acho que para mim é fundamental para sentar nessa cadeira. Boa, show. Contribuindo aí um pouquinho também, assim, eu acho que o que o Dudu falou, assim, são as principais mesmo, assim, para quem tá querendo entrar na área, né, se desenvolver e tal, eu acho que essas são as principais. Pensando, assim, de forma mais geral, assim, quando a gente fala de pilares, eu acho que está muito, né, muito conectado com os pilares que eu pude construir na última empresa, acho que tem algumas que estão conectadas com o que o Dudu está tocando na RD. Tem o lance de dados, eu acho que é super importante, não que a pessoa ali de Product Operations tenha que ser um especialista de dados, mas pensando em pilar, né, tipo, fornecer ali ferramental, dar acesso a dados para as pessoas de produto é algo super importante, assim. Então, talvez dentro de uma composição de times ali, uma pessoa que tem conhecimento de dados pode ser super importante, né, pode contribuir demais. Acho que conhecimento de produto focado ali na experiência do usuário também, na empresa que eu pude construir ali, a área de Ops, a gente tinha um pilar também de experiência do usuário, então eu acho que era algo super fundamental. Eu acho que compõe também um pouco ali da disciplina, então ter esse olhar para a experiência do usuário, ter esse olhar para feedback de usuário, como é que você consegue trazer isso para dentro, né, da área de produto e garantir ali que isso está sendo consumido da melhor maneira possível. Aí eu acho que tem uma conexão bem grande com o design, né, com a área de product designers e também design ops em alguns casos. Então acho que é interessante. Então, pensando dados, experiência do usuário, e acho que processo assim de forma geral, né, que a gente conecta muito com a área de agilidade principalmente, assim, acho que se as pessoas também puderem assim se aprofundar e entender cada vez melhor assim todos os processos, quais são não só frameworks, né, mas como que determinados processos podem aumentar a eficiência, né, a eficácia dos times, a gente também pode ajudar. Então, pegando, né, um pouco do que o Dudu falou ali, tem todos esses soft skills que são super importantes e esses outros complementares, né? Não que a pessoa tem que ter todos eles, eu acho que ela pode ir desenvolvendo, mas acho que complementa ali, né, o arcabouço ali de
de conhecimentos que uma pessoa pode ter e que, de certa forma, ajuda a construir os pilares ali da área de Product Operations. Mas, bah, isso aqui tá muito bom. Eu tinha esquecido de falar bah, vou deixar o bah pro final, né? Até só antes de finalizar, o Thiago, até no papo que a gente trocou, né, um tempo atrás, tu trouxe, né, a ideia de cuidarem dos OKRs também, né? De facilitarem ali a criação dos OKRs e tal, né? Cara, isso até, desculpa se eu te interrompo aqui, Não, João, pode assim, falar, pode falar. é muito recente aqui, a gente queria contar um movimento que a gente fez aqui na RD que foi muito legal. A gente definiu a estratégia aqui para o próximo ciclo, o próximo semestre dentro da RD, e eu sempre gostei desse tema de OKRs e sempre fui bastante crítico com ele, assim. E aí a gente montou agora um trabalho em conjunto com os times que foi muito bacana, que primeiro a gente tomou todo o cuidado para que a estratégia fosse muito bem comunicada para os times e eles entenderem beleza as alavancas que a gente tem que fazer. E a gente fez um movimento que foi super legal, que primeiro o meu time ele criou um guia de como fazer OKRs para o time, e a RD, ela comprou uma empresa que se chama Exact Sales, que dentro da Exact Sales tem uma empresa que chama, já tinha comprado uma empresa que chama Magic Write, que é uma empresa que trabalha com conteúdo dinâmico e inteligência artificial. Um dia, a gente pegou todo o conteúdo que a gente tinha de criação de OKRs, a gente montou um agente de inteligência artificial para que os times pudessem consultar para validar os seus OKRs. Então, a pessoa colocava lá seus OKRs e a gente dizia, não, esse OKR tá bom, ou tá médio, tá... Cara, isso trouxe a gente para uma criação de OKR, eu acho que não está no estado da arte, se é que existe algum, e a gente, com esses artefatos, a gente fez um conjunto de critiques de OKRs junto com os times, a gente levou para outro patamar, assim, cara. Então, a gente não é responsável por definir os OKRs, mas a gente entregou ferramentas. Acho que é um exemplo que eu estou muito orgulhoso desse trabalho aqui. Tu vê que eu conto aqui com paixão sobre isso. Porque foi muito legal, que a gente entregou artefatos e conhecimento para os times, e foi para outro patamar, assim. Inclusive, outras áreas já estão falando comigo como é que eu aplico isso na minha área, assim. Então, eu acho que esse é um exemplo legal de a gente não é responsável por definir o OKR. A gente precisava assim, cara, de entregar artefatos na mão dos times que eles potencializem mais a habilidade que eles têm de criar bons gols, assim, sabe? Isso é muito legal. Bom, viabilizou, né? O planejamento e a construção do OKRs. Eu acho que é bem isso. É um baita desafio, né? Acho que todos os lugares por onde eu passei teve esse desafio em algum momento ali, o planejamento do quarter ali, do quadrimestre. É sempre grande, assim, né? E a gente enfrentou isso, obviamente, né? Eu lembro que era uma das principais dores, era esse planejamento. E foi um dos primeiros exercícios que a gente fez, né? Quando a gente começou a compor o time de Product Operation na última empresa, que era conseguir viabilizar, de fato, ali todo esse planejamento para os times de produto, né? Para as verticais. E depois disso, eu consegui manter ali uma cadência ali para trazer os resultados e deixar ali principalmente os principais stakeholders, bem como a diretoria da empresa, por dentro desses resultados. Então, foi um exercício bem importante, assim. É óbvio que não foi na primeira vez, né? A gente moldou ali um modelo ideal de planejamento, fez o planejamento, fez as apresentações, a gente foi ajustando. Isso ao longo de quase um ano ali, 4 vezes que a gente fez esses planos, a gente foi ajustando para poder chegar no melhor modelo assim de planejamento e apresentação desse plano, bem como depois dos resultados. Então, acho que é um ponto super importante. Na Scali, hoje, onde eu estou, também é um desafio. Eu participei agora de uma fase, a gente trabalha com quadrimestres lá, eu participei de um planejamento, a gente entendeu ali vários momentos ali que a gente falou, putz, pode ser um pouco mais eficiente, talvez se a gente tiver alguns templates ou modelos padronizados de planejamento, de apresentação, isso torne ali o processo mais eficaz, e a gente está rodando agora esse próximo planejamento agora de Q3, que a gente chama, né, que é o último quadrimestre do ano, já com esses ajustes, assim. Então, acho que é um grande desafio, assim, para todas as empresas, assim. Então, faz parte ali de Ops, de certa forma, né? Acho que é viabilizar mesmo com artefatos, com ferramentas, e acho que o Dudu trouxe aí com o uso de IA aí mais incrível ainda.
Muito bom esse case, muito legal. E um ótimo exemplo do uso do inteligência artificial, né? Que tá aí para realmente nos ajudar, né? E não para tomar os nossos empregos. Mas é muito legal esse case aí. Bom, galera, acho que é isso. Acho que aprendi demais com vocês. Espero que a galera tenha curtido também. Foi um excelente papo. E brigadão aí de novo pelo tempo de vocês. A gente sabe que a correria, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, né? Então, o pessoal que tá ouvindo aqui, valorizem, né? Já solta o like, compartilha aí com todo mundo. Brigadão, pessoal. Valeu, obrigado a você, João. Obrigado, Thiago, aí, pelo convite. Achei incrível também. Boa, valeu, João. Obrigado demais aí pelo convite. Dudu também aí por bater esse papo, sempre super rico aí, trocar contigo aí todos os aprendizados aí de Product Operations. É isso. Valeu demais.